Muito bem. Então, só fazendo aqui uma pequena introdução, né? O livro foi lançado no dia 17 de abril, data que coincide com a sessão, então, presidida pelo ex-deputado na Câmara Federal, né, Eduardo Cunha, cujo processo de abertura de cassação da ex-presidente Dilma foi aprovado. No livro, o ex-deputado Eduardo Cunha relata os bastidores dessa história de antiga vinculação, né, entre política e crime. Bem, isso aí é um livro, né, muito esperado, né, Carlos? Estava assim, bombástico, né? Eu lembro até daquela famosa frase, né, que o Eduardo Cunha falou para o Rodrigo Maia, que ia ter um capítulo dedicado só a ele, né, no livro. Aí tem algumas, tem mais do que um capítulo, né? Eu acho que tem uma série de relatos no qual ele participou, digamos assim, né? Perfeito. Daniele, eu acho que nós poderíamos começar também com uma introdução antiga, porque, na verdade, o governo do PT e esse livro revela uma tragédia anunciada, né? Então, os arranjos políticos de construção num segundo governo do PT e aliança com o PMDB, indicando o vice, você pode nos trazer os bastidores dessa relação que levaram, por exemplo, o ex-presidente, né, Michel Temer, a ser escolhido ou ser negociada essa participação do PMDB na vice da Dilma Rousseff? A aliança PT-PMDB, ela é uma aliança histórica, e eu acho que, independente disso, só um adendo, uma parte importante do livro é que o livro ele vai na Constituinte, ele entra no processo de impeachment do Collor e também fala sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, ele entra nos processos que talvez devessem ter acontecido, nos que de fato aconteceram, caso do Collor, e ele vai traçando todo um paralelo. Agora, politicamente, o MDB e o PT tiveram um histórico de aliança. E é uma aliança que fazia sentido a partir do momento em que o PT estava no seu momento ali de realmente almejar a presidência da República e assim ter uma caminhada exitosa, muito natural, com uma aliança muito forte. Lógico que para o MDB também é muito bom você poder ter um vice-presidente na chapa. Isso denota o prestígio, denota espaço para o partido e denota uma série de outras vantagens políticas. Então, essa aliança ela foi naturalmente construída. O PT, se parar para pensar, precisaria colocar um outro partido de peso para uma vice. E qual partido de peso seria a altura do MDB? E por que um partido de peso, né? Qual é a importância de um partido de peso? A importância da governabilidade, a importância da garantia das votações no dia a dia do legislativo. Então, o PMDB, um partido com um bloco grande de deputados, que somado ao bloco da esquerda, né? Porque eu já digo PT, mas já incluo por tabela PCdoB, PSOL, porque em tese votam juntos. Então, aliados ali, realmente ficaria um bloco em que pudesse permitir um progresso no legislativo. Então, essa foi mais ou menos a lógica de ser uma aliança vantajosa para ambas as partes. Da parte do MDB, ter um espaço e também trazer para o PT uma facilidade na governabilidade. Então, a aliança, ela no primeiro momento, ela funciona e depois ela claramente ela vira disfuncional. Tanto que não é à toa, mais para frente, antes do impeachment, mas o Michel Temer ele assume a articulação política e em dado momento, eu não sei se vocês vão lembrar, mas ele escreve uma carta para Dilma, a carta pessoal que acaba sendo vazada. Carta esta na qual ele coloca que ele se sentiu, pelos primeiros 4 anos, ali um vice decorativo, né, que o papel dele não foi valorizado. Então, a aliança, ela pode-se dizer que ela não necessariamente funcionou, tanto que houve essa racha e, consequentemente, o processo político do impeachment, mas mais do que isso, o papel ali do vice, inclusive é uma das coisas que a gente questiona em termos de propostas, de reformas, qual é o papel de um vice-presidente, independente de quem ele seja, né? Porque hoje, no Brasil,
o presidente viaja, o vice assume, mas o presidente está apto. Não é porque ele está viajando que ele não é presidente. Então, vamos supor, o presidente vai em missão oficial para os Estados Unidos. Ele está lá nos Estados Unidos em missão oficial como presidente. Então, como que ele não está assumindo a presidência? Por que o vice está aqui assumindo o papel que ele está lá fora assumindo? Não funciona. Não deveria funcionar. Nos Estados Unidos, o vice só assume quando o presidente está 100% inapto, muito provavelmente numa cirurgia, sedado, ou, enfim, sem condições, né, lúcidas, ou, enfim. Então, eu acho que isso, inclusive, é uma das propostas que a gente aborda até no livro como melhorias e reformas políticas. Mas essa aliança, ela foi naturalmente se rachando. Na reeleição da Dilma, já houve um questionamento do MDB, ainda assim manteve-se formalmente a aliança, já com uma liberação da bancada. Então, a gente já vê que ela já estava tendendo a fracassar, né? Eu acho que o contexto é mais ou menos esse.